As máquinas são feitas para o dono da máquina ganhar. Eu me perguntei algumas vezes, tipo assim, por que você joga? E não para o apostador ganhar. O jogo é doença. No auge da compulsão, a vida dele se torna incontrolável. O jogo é uma coisa boa, mas perigosa. Muito perigoso. No programa de hoje, você vai conhecer os dois lados da jogatina no país. As apostas legalizadas e o obscuro mundo dos jogos de azar proibidos. Depoimentos de pessoas que perderam a família, dinheiro e amigos por causa do vício do jogo. Imagens exclusivas de máquinas caça-níqueis que ainda funcionam em lugares clandestinos. E o trabalho da Polícia do Rio no combate aos contraventores. A rede de jogos ilegais envolve até pessoas ligadas à área de segurança pública. Agora, no Caminhos da Reportagem. Diante das máquinas caça-níqueis, jogadores quase hipnotizados. Eles passam um dia nesta sala de jogos clandestinos no Rio de Janeiro. As imagens são exclusivas, foram feitas com uma microcâmera. O local funciona em um bar, a entrada é livre. Difícil é descobrir o caminho para a jogatina. Fica nos fundos do bar, depois dos banheiros, no depósito. Um lugar sujo, mal iluminado e perigoso. A qualquer momento, a polícia pode aparecer e levar todos presos. De frente para os monitores, os olhos não piscam. As mãos parecem coladas nos botões. As roletas eletrônicas giram rápido, na mesma velocidade que os jogadores perdem dinheiro. Mas tem gente que bota, não bota? Quem é mais de 500? Não, falei agora que tinha 450 mil na outra, essa máquina ali, o outro gastou mais de 100 tem que gastar tudo aqui. Oi? Tem que gastar tudo aqui, essa máquina aqui. Aqui não, em qualquer máquina aí. O trio de Dráculas pisca. O jogador ganha, aposta de novo. E desta vez, é o Drácula que vence a aposta. Nos 2 dias que ficamos no lugar, não vimos jogadores ganhar da máquina. Todos saíram de lá com o bolso vazio. As máquinas caça-níqueis e o bingo são proibidos no Brasil. A exploração destes tipos de jogos é crime, com pena de até 1 ano de cadeia. Nos últimos 5 meses, só no Rio de Janeiro, 50 bingos foram fechados pela polícia. Mais de 3.200 máquinas caça-níqueis foram apreendidas. 200 pessoas foram presas por contrabando. No mês passado, a Corregedoria Interna da Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro prenderam 6 policiais civis acusados de envolvimento com o jogo do bicho. Um deles era delegado de polícia. Eles faziam arrecadação de dinheiro do jogo do bicho, dividindo entre alguns policiais para que não reprimissem o jogo do bicho. Outros se valiam de benefícios, de obtenção de vantagem devida em estabelecimentos comerciais, para não repreender. Então, teve lavagem de dinheiro, teve contravenção do jogo do bicho, teve formação de quadrilha, teve corrupção passiva. A disputa pelo controle das máquinas caça-níqueis já causou uma série de assassinatos no Rio. No final do ano passado, o sargento do Corpo de Bombeiros, Antônio Carlos Macedo, foi cercado por homens armados em uma avenida na Zona Oeste e morto a tiros. Ele era suspeito de comandar a equipe de segurança de Rogério Andrade, acusado de chefiar uma máfia de jogos de azar. O filho de Andrade morreu meses antes, vítima de um atentado ao carro do pai. Há cerca de 4 meses, a delegada Marta Rocha assumiu a chefia da Polícia Civil. A instituição carioca tem 203 anos e, pela primeira vez, uma mulher está no comando. O combate aos jogos clandestinos é uma das prioridades da delegada Marta Rocha. Delegada, hoje no Rio de Janeiro, qual é a análise que a senhora faz em relação a esses jogos proibidos? Bingo, jogo do bicho, cassinos?
Primeiro a gente tem que olhar essa questão dos jogos com um olhar muito crítico. Nós não estamos falando aqui de uma coisa ingênua, de uma coisa pueril. Por exemplo, para se ter uma ideia, 25 máquinas caça-níquel rendem R$30 mil ao mês. Se eu for multiplicar isso e fazer uma perspectiva do ano, a gente vai ver que nesse tipo de ação criminosa há um investimento, uma arrecadação de cerca de R$1 bilhão por ano. Dinheiro, poder e corrupção. Os jogos clandestinos envolvem uma gigantesca rede. São empresários, políticos, bicheiros e até pessoas ligadas à área da segurança pública, que deveriam combater, mas acabam protegendo os contraventores. Este policial militar revela que existem ligações comprometedoras e perigosas. Os contraventores têm laços de amizade, fazem churrasco, almoço com alguns comandantes, chefes aí. Então, a tropa fica impossibilitada de agir dentro da lei. O policial explica que muitas vezes passou por bares com máquinas caça-níqueis expostas e fingiu que não viu. O certo é apreender a máquina, levar para a delegacia, autuar o dono do estabelecimento, até mesmo comandantes, delegados, e fica impossibilitado, com medo de fazer o seu trabalho. Na maioria das vezes não tem ordem para repressão, então não é bom que ele mexa ali. Os interesses são muito maiores do que uma coisa singela de alguém que teve um sonho e faz uma anotação e faz um jogo do bicho. São interesses financeiros muito maiores. E, evidentemente, que essas pessoas vão buscar seus apoiadores, né? Suas áreas de proteção. E, mais do que nunca, essa questão, tendo ou não envolvimento de pessoas que têm uma função vinculada a uma função pública, mais ainda essas pessoas devem ser responsabilizadas pelos seus atos. Para tentar driblar a polícia, a novidade agora são essas máquinas que funcionam dentro de maletas. Esses 2 caça-níqueis foram os primeiros apreendidos. Eles estavam em um apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio. Essa máquina funciona através de um servidor, um sistema wireless. Então você pode acoplar ela em qualquer ponto da sala, desde que a principal esteja conectado. E com isso você vai ter uma mobilidade bem grande e uma praticidade no transporte do equipamento. Todas elas têm o mesmo mecanismo, funcionam da mesma forma, foram feitas exclusivamente para o jogador perder. Apenas para casa ter lucro. Essa mala 007 que foi feita por uma delegacia especializada foi passada ao departamento da Polícia Civil. Uma pessoa passou um e-mail, chegou essa informação e foi conferir. Diferentemente do tráfico de drogas, que é uma atividade que pode ser feita de forma sozinha por uma pessoa, a pessoa sozinha ela consome uma droga e isso é muito difícil de você ir atrás, detectar. O jogo de azar precisa de uma estrutura. Precisa sempre de uma estrutura para receber as pessoas, para que as pessoas joguem naquele local, naquele lugar. E isso é muito fácil de identificar. Tanto que, mesmo quando a exploração do jogo de azar ela é muito sofisticada, a polícia acaba descobrindo. Porque existe o burburinho, o boca a boca, de onde tem jogadores que perdem, não se conformam e acabam denunciando, tem muito isso também. E a gente tem recebido muitos contatos de familiares, das pessoas que direto ou indiretamente são beneficiadas por essa ação, de famílias cujo pai perdeu a aposentadoria jogando, a mãe, a senhorinha, né, perdeu a sua pensão. Eu recebi um telefonema de uma senhora que disse assim: doutora, por favor, vá a esse endereço, porque hoje o meu marido vendeu a televisão e eu tenho certeza que ele vai gastar o dinheiro no bingo. Nós fomos lá, estouramos o bingo e havia lá mais de 20 máquinas. Os bingos estão proibidos no país desde 2004, após uma série de escândalos que envolveram a exploração do jogo. Depois disso, liminares ainda permitiram o funcionamento de algumas casas, até 2007.
Dona Esmeralda tem 84 anos e na época que os bingos eram legalizados, jogava 10 horas por dia. Bingo! 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 O gostoso é esse, bingo. E é gostoso ficar só uma, porque às vezes 3 pessoas gritam, por exemplo, eu grito bingo com 1000, então divide, vem 300 e pouco para cada uma. Bom, ele tá sozinho. Sozinha, bingo. Com a proibição, surgiu um mercado clandestino, uma verdadeira briga de gato e rato entre polícia e contraventores. Os federais entraram, mas de uma maneira tão bruta que assustaram as pessoas, que estavam dando ideia que era tiroteio. E a gente tem medo de tiroteio, né? Mas não, eram eles, uma meia dúzia, uns 8 por aí, cada um mais metido que o outro. Mas eu não tive medo, não me importei, não sei o que ele falou. Eu digo assim, olha, vocês fazem umas coisas dessas, olha, uma senhora passando mal, outra aí, a pessoa vem se divertir, até mais gente de idade, entende? Mas também tem gente nova. Aí eu digo assim, olha, mas é por isso que eu gosto do nosso povo. Os jogadores são maravilhosos, vocês fecham aqui. E eles vão abrir em outro lugar e eu estou lá. Dona Esmeralda conta que não teve outra alternativa. Passou a frequentar os lugares do submundo do jogo. Tem um que era muito baixinho para passar, tinha todo mundo a passar assim. Todo mundo passando da baixada. Senhoras de idade, todo mundo, mas que coisa horrível, né? Mas a gente gosta, né? A gente gosta e continua andando baixinho para ter um outro horroroso ali perto do cemitério. Meu Deus do céu, a gente passa por um corredor estranho, ouviu? Entra e passa por uma cozinha, entra um corredor para depois chegar nas máquinas. O jeito então é se arriscar? É arriscar, vai no camburão e volta depois, é o jeito, né? Porque não tem outros que dizem, agora estão levando. Diferente de Dona Esmeralda, este empresário que prefere não ser identificado não precisa correr riscos para apostar. Ele viaja para outros países onde os jogos são legalizados. Lá, ele tem tratamento VIP. Os frequentadores de cassinos costumam ser cortejados por casas de jogo do exterior. Através de e-mail, através de telefonemas, eles fazem esses convites muito formal. E dentro desses convites tem alguns benefícios, como desconto no hotel, desconto jantares, oferece jantares de cortesia. Eu já recebi convite tendo a passagem aérea inclusa, tendo o hotel incluso. Os cassinos chegam a liberar até uma linha de crédito para o apostador. Toda vez que o apostador senta na mesa para jogar, está sendo anotado o quanto ele joga e o tempo que ele joga. Me vê jogando, pergunta a minha nacionalidade, me vê o porte do meu jogo, não é? E daí começamos a conversa, vem quais os cassinos que eu já visitei. O cassino, quando tem uma vasta informação desse apostador, através de pessoas que informam para eles, por exemplo, cassinos do Uruguai, tem pessoas em São Paulo, escritórios em São Paulo, que informam quem é aquela pessoa, o porte daquela pessoa. Então aí o cassino libera um limite de crédito para aquela pessoa. A administradora Marta Sebem trabalhou em 48 bingos quando eram autorizados a funcionar. Como eu tinha muito contato com o pessoal de cima do bingo, né, com a cúpula, eu entendia que a missão deles, a meta deles era que os bingos fossem um local de entretenimento para as pessoas. E eles não gostavam também quando alguém ficava, o viciado entrava, ou o jogador compulsivo entrava e ficava ali jogando nas máquinas, ou seja, lá nas cartelas, e ganhava e perdia muito. Para o bingo não era bom isso, porque o perdedor acabava perdendo, acabava ficando devendo para o bingo, aí envolvia família, às vezes envolvia polícia.